Fala, devs, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam tudo bem, tá bom? No último vídeo a gente falou sobre um pouquinho sobre autômatos, né? O que é esse autômato, para que ele serve, qual o comportamento dele, o que é um estado, o que é um autômato finito, não determinístico, no caso é esse, era o anterior. Nesse vai ser um FD, um determinístico, tá bom? A gente também mostrou que seria um alfabeto, questão de funções de transições recebendo determinada palavra, tá bom? Esse vídeo já é um pouquinho mais sobre uma FD, que ele não é como um FN. Um FN eu tinha explicado. Quando você recebe uma entrada, que essa entrada também tem uma outra transição, indo para outro estado, ele bifurca como se fosse uma árvore, como se fosse um ramo, uma ramificação de um fio, como se fosse um pai gerando vários filhos. Agora, nesse não. Nesse, a cada entrada ele vai sempre para uma nova transição. Ele nunca cria um novo ramo. Ele sempre vai para uma mesma transição ou em loop. Ele vai ficar assim em loop, mas ele nunca vai gerar um novo uma ramificação, tá bom? Então, a questão pede o seguinte: cria um FD que aceite palavras que começam com 0 e 1, ele tem que começar com 0 e 1 e termine com 1, 0. Ou seja, eu não posso, ou seja, é uma regra clara. Se eu já fosse criar um autômato para poder determinar, a primeira parte seria que o estado inicial é o Q0 e tem que ter uma entrada 0, indo para o Q1. E o Q1 tem que ter uma entrada 1 para o Q2. Beleza, bem simples essa parte. O que complica é porque ele tem que terminar 1 e 0. Então a gente tem que fazer esse comportamento para que ele não quebre, mesmo que em determinada ação, quando qualquer um do meio da palavra ficar invertido, 1, 0, 0, mesmo que ele termine 1 e 0, ele tem que aceitar, tá bom? Então, eu vou montar uma pequena tabela antes para explicar como é que funciona. No caso, a gente pode usar 4 a 5 estados, tá bom? Então, começando do Q0. O Q0 é o estado inicial, tá bom? Eu estou descrevendo e vou montar uma tabela. Em seguida, tem o Q0 é o inicial. Ele é o estado inicial. Então, quando ele lê 0, vai para Q1. Tá bom? Quando ele lê 1, vai para o Q2. Aí a brincadeira começa a ficar diferente, tá bom? Quando o Q2, olha aí, quando o Q2 lê 0, vai para o Q3. Quando ele lê Q2, quando o Q2 lê 1, vai para o Q4, tá bom? Quando a gente estava no Q2, aí a gente está agora no Q3. Quando o Q3 lê 0, vai ficar em Q3. Por quê? Percebeu que 0, 1. Beleza. E aí ele foi, ok. Aí se ele receber 1, vocês já estão entendendo. Se caso ele receber 1 aqui, ele já vai para o Q4. Por quê? Porque caso a próxima palavra for 0, o Q4 deve ir para onde? Deve terminar no Q5, porque o Q5 é o estado de aceitação, tá bom? Então, eu estou descrevendo, tá bom? O próximo passo, Q3, vamos supor que dessa vez não. Q3 lê 1, vai para Q4, ou seja, é uma pergunta quando eu receber vários 1s, tá bom? E agora, Q4, lembrando, lê 0, vai para o Q5. E aí,
Novamente, quando o Q4, olha aí, quando o Q4 ler 1, vai para o Q4. Ele continua no Q4. Estão percebendo que a gente não está criando vários ramos? Um AFD tem esse seguinte comportamento. Tá bom? Q5. Olha aí, Q5 ler 0. Aí ele vai para o Q3, ou seja, ele vai voltar para justamente é como se ele reiniciasse. Por quê? O Q3, ele espera você receber no mínimo ou um 0 para meio que ele resetar, ou um, tá entendendo? Porque no Q4, o que acontece? Ele já vai com 1. Você tem que dar uma entrada 1. Se a partir desse caminho a entrada não for 1, tá bom? Por quê? Porque vamos supor que você leu 0. Ele vai para onde? Ele vai para o Q5. Ok? Por quê? Mas se vocês perceberam que o cara anterior era 1, então 1 e 0. Aí sim, a palavra é aceita, tá entendendo? Agora, Q5, ler. Ele lê 1, vai para o Q4. Aí, ou seja, ele vai voltando. Ou seja, eu recebi 1, ok? Mas a palavra não foi lida. Ele meio que reseta. Aí eu leio 1 de novo. Ou, olha aí, ou, por exemplo, ele deu essa última palavra, 1. E a próxima palavra aqui é 0. Aí a palavra também é aceita. Né? Simples. A gente, de certa forma, montou uma pequena tabelinha. Agora vamos para a prática como seria, tá bom? Vou criar aqui o autômato 2, autômato afd.mermed, tá bom? Colocando uma pré-visualização para a gente poder entender como se ele comporta, tá bom? Ó, vamos aqui, ele está esperando lá o state, diagrame V2, pronto. Lembra, quem é o estado inicial? É o Q0. Então, Q0 a gente aponta para o Q0. Quem é o estado, o próximo estado? Q0. Vai para o Q1 quando eu receber 0. Q1. Quando receber 1, ele vai para o estado do Q2. Q2 recebe 0, aí ele vai para o estado do Q3. E aí, Q2, quando recebe 1, ele vai para o estado do Q4, tá bom? Q3, quando recebe 0, continua no loop. Veja que eu não criei um ramo. Ele continuou no loop, tá bom? Aí, quando Q3 recebe 1, tá bom? Q3 recebeu 1, ele vai para o estado do Q4, tá bom? Tá bom assim? Q4 recebe 1. Q4 recebeu uma entrada 1, então ele fica nele mesmo, em loop, tá bom? E Q4 recebeu 0, aí ele vai para o estado Q5. A gente descer aqui, ó, Q5, pronto. Ele, tipo, de certa forma, ele já fez uma pequena parte. Se eu recebo uma entrada 0, 1, beleza. Aí aqui ele vai ter duas alternativas. Ou ele vai para o Q3, tá bom? Ele vai para o Q3. Ou aí ele fica em loop, caso seja 0. Ou ele vai direto para o Q1, tá bom? Só que assim, vamos supor que eu não terminei de ler minha palavra, né? E lá no finalzinho ainda continua 1 e 0, né? É que tem que fazer, tem que voltar, tá bom? Mesmo o estado do final atendendo, ó, 1 e 0. Ele atendeu, se você perceber, 1, 0. Ó, 1, 0, 1, 0. Sempre ele está atendendo quando chega aqui, ele sempre atende. Então a gente precisa fazer ele voltar, tá bom? Então, caso o Q5
ele não termina de ler a palavra e ele tiver com uma próxima entrada um 0, ele volta para onde? Perdão, não é 0 não, isso aí é só o Q3. Ele volta para o Q4. Se você perceber, 1 e ele recebeu 0. Terminou em onde? 1, 0, que é justamente o critério que precisa, tá bom? E aí vamos para o outro caso. Caso eu ainda não a minha palavra não terminou de ser lida e a próxima transição, a próxima entrada é um 0 anterior, o que é que acontece? Q5 vai para o estado do Q3, tá entendendo? É como se ele resetasse, ele fosse de novo, voltando. Vejam que eu só tenho essas daqui voltando, ou seja, perfeitamente. Se a gente imaginar aqui uma seguinte situação. Deixa eu colocar aqui. Vocês entenderem. Eu vou já começar aqui com a seguinte entrada. 1, 0, que é o inicial, e 0, 1, que ele aceita. Dá um Ctrl B para ficar um espacinho maior. Vamos aqui. Aqui ele está atendendo, perfeito, e tem que terminar aqui. Então, de qualquer maneira, essa parte aqui sempre vai dar certo, né? Então, vamos colocar aqui encher de 1 e encher de 0. Só para a gente poder ver. Eu recebo 0, eu vou para 1, vou para o Q1. Tá bom? Eu vou para o Q1. Eu recebo 1, eu vou para o estado do Q2. Ok? Recebi 1, fui para o estado do Q2. Recebi uma entrada 1. Eu vou para onde? Eu vou para o estado do Q4. Olha que interessante. Tá vendo? E aí o Q4, o que é que acontece? Vai ficar em loop. Q4, beleza. Quando ele recebeu 0, o que aconteceu? Ele foi para o estado Q5 de aceitação, porém, eu não terminei de ler a palavra, falta de ler essas palavras, tá bom? Então, ele lê Q5, não, do Q5 ele lê 0 e volta para o estado do Q3. Quando ele recebe 1, olha que interessante, ele vai para o Q4. E quando ele recebe 0, vai para o Q5. Logo, esse autômato finito determinístico aceita essa palavra. Ele aceita qualquer cadeia de palavras. Cadeia, quando eu falo cadeia, pode ser um conjunto. Pode ser um conjunto com essas palavras. Ou, na própria programação, né, a gente sabe que uma cadeia pode ser esse seguinte de arrays, né? Vários arrays aqui, tá bom? Só para finalizar, acho que eu acabei esquecendo que sempre o estado final ele tem a seguinte setinha, desse jeito, para indicar que finalizou, tá bom? Bem simples. E aí, vamos só deixar aqui, vamos mudar uma entrada, vamos mudar essa. Olha que interessante. Ó, vamos ficar onde... Pronto, aqui, ó. Pronto, para ficar mais fácil, aqui ele vai ficar no estado do Q4, em loop, beleza. Quando ele receber 0, a gente concorda que ele vai para o Q5. E quando ele receber outro 0, ele volta para o Q3. Se a questão tivesse pedindo que ele aceite qualquer palavra 1, 1 e 0, 0, 1 e 0 e 1, 1, o que ia acontecer? Antes daqui, tá bom? Quando eu volto aqui, eu teria que ter uma transição, tá bom? Uma transição para o estado do Q5. Tá bom? Ele não vai criar um ramo, vai apenas para a transição. Por quê? Se vocês perceberem, eu estou no estado do Q4 quando eu leio todos esses três. Porque ele leu 0, 1, 0 foi para o Q0, ou do Q1, o 1 ele leu foi para o Q2 e ele leu outro 1 e foi para o Q4. Quando, e aí ele ficou no loop do Q4, quando ele recebe 0, ok, ele vai para o Q5. Quando ele recebe outro 0, vai para o Q3. Quando ele recebe 1, olha aí, ele vai para o Q4. Só que, se vocês perceberem, não tem nenhuma transição que indique
que recebe no 1 vai para o Q5, então a palavra não seria aceita. Para resolver, teria que ter uma transição aqui, indo para o estado do Q5, tá bom? Isso é só uma observação, se caso a questão pedisse, tá bom? Mas como ela quer que você crie um autômato determinístico que comece do 0 e 1 e termine em 1, 0, então a gente tem que fazer que essa cadeia aceite qualquer situação dessa, tá bom? Então o vídeo é esse, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com seus amigos que ficam em dúvida de autômatos, tá bom? Deixe um joinha, tá bom? E até a próxima!